Agora sim, a aula sendo gravada, então oficialmente boa noite para quem está aqui comigo. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta, conselheira em dependência química, me chamo Tatiele. Hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre inteligência emocional voltada para o tratamento de dependência química, tá? Então esse aqui é o material, acredito que vocês já estejam vendo aí, né? De forma compartilhada. Para quem não está na aula e adquiriu o material, essa aula está sendo gravada justamente para que a gente possa disponibilizar, tá bom? A gente já começa aqui falando que a inteligência emocional, ela pode transformar vidas com consciência e empatia, tá? Então, eu gosto de começar falando da inteligência emocional e dizendo que o uso da inteligência emocional dentro do tratamento para dependência química é um grande pilar, é um grande pilar. Ele tem uma grande valia na estrutura, né, do se manter limpo todos os dias. Então, quando a gente faz uso da inteligência emocional de forma correta, com o objetivo correto, a gente vai alcançar aí uma permanência da abstinência, né, uma permanência do não uso das substâncias aí, que alteram, né, o humor aí, que é a dependência química, tá bom? Então, deixa eu passar aqui para vocês, para o primeiro slide. Na verdade, aqui no material, ele é um e-book, né? Então, a gente tem o índice aí, que é sobre tudo o que a gente vai falar, que é o que é a inteligência emocional, a dependência emocional, dor emocional e fuga, a inteligência emocional na recuperação, família e rede de apoio, o papel da inteligência emocional, ferramentas práticas de inteligência emocional e casos inspiradores e frases de recomeço, tá? Então, esse e-book, pessoal, ele foi cuidadosamente construído com o propósito de ampliar, olhares e oferecer caminhos para quem vive, direta ou indiretamente, o desafio da dependência química. Então, é um material que vai servir tanto para você aplicar dentro da CET, dentro do seu atendimento, quanto para que você viva, tá? Todos nós precisamos executar e ter sempre em mente o que é a inteligência emocional e saber exatamente quando utilizá-la. Justamente porque ela vai nos ajudar a tratar em todos os quesitos, esse dependente químico, tá? Então, o foco da inteligência emocional como ferramenta de cura e transformação. Cada capítulo traz reflexões, alguns recursos práticos e histórias que despertam sempre a empatia, força e consciência, que é o mais importante, tá? A jornada aqui desse e-book, ela foi dividida em 6 capítulos que vão explorar desde os conceitos fundamentais até ver alguns casos aí que são casos que a gente pode dizer que são cases de sucesso, são pessoas que realmente passaram pela transformação, utilizaram a inteligência emocional, passaram por sessões de coach e hoje vivem muito bem, né, no seu período de abstinência aí, há anos, tá bom? Então, a navegação por este e-book vai trazer para vocês justamente informações acessíveis, uma linguagem que a gente pode considerar acolhedora, ferramentas concretas e inspirações para que vocês se inspirem sempre em recomeçar e também possam inspirar outras pessoas, né? Eu lembro que uma vez eu fui numa palestra que muitas pessoas utilizam, né, esse nome, talvez com outras classificações, mas a palestra era justamente Curados para Curar. Então, quando a gente se cura, quando a gente tem ciência do que é a utilização da inteligência emocional, a gente consegue aplicar. Então, por isso que é muito importante o terapeuta, ele estar sempre em terapia, ele estar sempre em contato com o seu momento de recuperação, seja ele um adicto em recuperação ou não, né? Mesmo quem não é adicto em recuperação e exerce aí a função de terapeuta, precisa estar sempre com a sua mente, né, muito clara em função da terapia, tá bom? Porque a gente se depara com tantas histórias, com tantas feridas que a gente não pode se deixar ferir, porque é aquilo que eu acabei de falar. Em vários momentos,
você vai encontrar pessoas feridas, e essas pessoas, elas vão ferir, de certa forma, com as suas histórias, e a gente precisa estar blindado como terapeuta. Então, por isso que este curso, esse treinamento, ele dá início aí a mostrar para vocês como é o uso da inteligência emocional para se blindar das feridas que nós acolhemos sempre, todos os dias, praticamente, né? E também para ajudar com que as pessoas se blindem aí em relação às suas próprias feridas, tá bom? Aqui, gente, falando um pouquinho da introdução sobre a inteligência emocional, e da própria dependência química, a gente sabe que é uma grande realidade, né? Mas talvez uma das mais delicadas e desafiadoras da saúde emocional. E eu coloquei aqui saúde emocional e social, mas eu acho que hoje talvez o nosso maior problema esteja nas questões sociais, na aceitação social, na vontade do próximo, né, de parar um pouquinho e entender um pouco mais o que que essa pessoa tem de fato, né, o que acontece com ela, quais são os problemas dela, como ela lidar com os problemas dela, ela tem suporte para lidar com os problemas dela? Então isso são coisas que a inteligência emocional nos faz começar a pensar. Então, a sociedade em si, ela não usa a inteligência emocional quando se trata de casos como dependência química. Por quê? Porque é o que normalmente sempre acontece, né? É o preconceito, é também o julgamento antecipado e nunca a posição de empatia, né, de se colocar no lugar ali daquela pessoa e realmente entender como ela se sente. Então, a inteligência emocional vai trabalhar exatamente isso. E no contexto, a inteligência emocional, ela se torna, né, um recurso essencial. Por quê, gente? Porque a inteligência emocional, já começando a falar aqui um pouquinho dela, ela compreende e gerencia emoções. Então, quando eu compreendo, pessoal, eu não estou aceitando, eu preciso compreender. Então, eu estou dentro daquela emoção, eu estou com aquela emoção, por isso que é compreender. Então, eu compreendo você. Nem sempre eu vou aceitar a sua opinião, nem sempre eu vou aceitar que a sua ferida seja exatamente na proporção que você está trazendo, mas eu compreendo que para você realmente é essa a grandeza da sua ferida. E a inteligência emocional também faz com que a pessoa consiga gerenciar. Ela vai gerenciar essas emoções. Ela vai fazer com que isso se torne um pouco diferente, para que ela possa viver com essas frustrações em si, tá? Então é por isso que ela se tornou um recurso essencial, porque nesse caminho nós encontramos o quê? Gatilhos, pensamentos acelerados, nós encontramos sensações que não são sensações normalmente fáceis de lidar, então nós encontramos essas sensações, e a inteligência emocional, como dito há alguns segundos aqui atrás, ela vem justamente para gerenciar todas essas emoções, tá? Então, este e-book, esse curso, ele nasce da necessidade de iluminar esse processo, oferecendo algumas ferramentas, reflexões e caminhos acessíveis para quem vive a jornada da recuperação. Então, quem vive a jornada da recuperação não é só o adicto, quem vive a jornada da recuperação é o familiar que está ali com ele, é o terapeuta que está ali com ele, as pessoas que realmente gostam dele, né? Então, todo essa rede de apoio que nós costumamos dizer, né? A maioria das casas hoje, das clínicas, das CETs, elas utilizam esse termo, temos uma rede de apoio, mas toda essa rede de apoio, ela precisa entender o que de fato é a dependência química e o que de fato ter a inteligência emocional para o tratamento da dependência química, tá? Aqui eu sempre gosto de colocar algumas frases que eu acredito sim, e aqui é uma delas, porque sim, é possível se reconstruir com consciência, e é possível transformar vidas através do cuidado emocional. Então, quando a gente cuida do emocional, a gente pode sim
estar salvando vidas ali naquele momento, tá? E não só cuidar da questão dependência. Aqui, gente, a gente já começa falando um pouquinho, né? Para quem adquiriu o material, vai entender um pouco mais. É a história de um menino, né? De um rapaz, um homem já, de 33 anos, que encarou pela primeira vez a verdade diante do espelho. Então, era uma pessoa que sempre por fora vestia um sorriso socialmente aceitável, ou seja, para a sociedade ele estava sempre bem, mas por dentro ele estava é, totalmente destruído, né? Uma mistura de vazio, medo, raiva, que há muitos anos ele tentava anestesiar com o uso do álcool. E quantos casos como esse a gente já não encontrou, né? Claro que a gente tem na internação casos de outras substâncias, mas a maior parte dos que são internos aí com álcool, a gente encontra esse cenário, né? Um cenário devastador emocionalmente falando. Então a dependência chegou como um alívio, uma comemoração aqui, uma fuga ali, mas com o tempo o remédio emocional, que é o álcool para ele, virou prisão. Ele percebeu, ele perdeu o emprego, né? Aqui começam as perdas que a gente conhece muito bem. Começou a se isolar e o mundo já não enxergava Gabriel como alguém doente, apenas como alguém fraco. E aqui a gente volta a falar sobre aquele caso, o caso que nós falamos aqui no início, a sociedade. A sociedade passa a vê-lo como uma pessoa fraca, mas em diversas vezes, gente, eu como terapeuta costumo dizer isso, talvez alguns de vocês concordem ou não, mas o dependente químico ele é muito forte. Ele é muito, muito, muito forte. Porque ele busca numa substância acalanto, remédio para a dor que ele sente. E isso não é nem romantizar a dependência química, é quebrar mesmo esse paradigma de que o dependente químico é fraco. Ele é muito forte, porque ele, por muito tempo, antes da gente descobrir que um ente querido é dependente químico ou qualquer coisa do tipo, ele esconde dores, ele vive dores sozinho. E aí, em algum momento, ele encontra algo, que nesse caso é o álcool, que faz com que ele se sinta aí anestesiado, né? Num grupo terapêutico, esse jovem rapaz ouviu a frase que mudou muita coisa aí na vida dele. A frase que ele ouviu é: você não é o que te feriu, mas pode ser o que escolheu sentir, com consciência e coragem. Então, assim, essa frase, ela quer dizer exatamente o não uso da inteligência emocional. Nós não somos aquilo que nos fere. Então, palavras nos ferem, ações nos ferem. Nós não somos aquilo que nos feriu. Mas a gente pode ser o que escolhemos sentir. Então, a partir do momento que eu digo palavras ofensivas para alguém, né, eu estou realmente ferindo essa pessoa. E ela vai sentir alguma coisa. A inteligência emocional é exatamente o que ela vai fazer com aquilo que ela sentiu, e não que ela não vá sentir. Ela vai sentir raiva, ela vai sentir mágoa, ela vai sentir dor. Mas o que ela vai fazer com isso? Ela vai armazenar? Ela vai trabalhar isso? E aí, gente, nesse caso, ele descobriu que nunca havia aprendido a lidar com suas emoções, porque ele descobriu que realmente ele pegava tudo aquilo que ele sentia e decidia que ele era exatamente tudo aquilo que ele sentia. Na verdade, uma tentativa desesperada de silenciar sentimentos que ele nem sabia nomear. Pela primeira vez, começou a entender o que era inteligência emocional, reconhecer gatilhos, acolher a sua própria dor e encontrar formas saudáveis de conseguir se expressar. Porque, além de tudo, existe a dificuldade de expressão do sentimento e a utilização do álcool ou de qualquer outra substância química dá a impressão de um poder, dá a impressão de uma liberdade. E aí o indivíduo começa a achar e acreditar que é mais fácil se expressar quando está sob o efeito de alguma substância.
Então, ele começou a praticar o autocontrole, a respiração consciente, a escrita como válvula de escape e a escuta empática com outros pacientes. Aprendeu que chorar não era fraqueza e que perdoar a si mesmo era mais difícil e mais libertador do que ele imaginava. Hoje, Gabriel tem dias bons e dias difíceis, mas ele não se anestesia mais. Ele sente, ele escolhe e a cada dia, com inteligência emocional e apoio, ele transforma a sua história com dignidade e afeto. Então, gente, é uma história real, é uma história que, de fato, essa pessoa aprendeu a utilizar algumas ferramentas que nós utilizamos na inteligência emocional, porque a inteligência emocional é necessário você parar e respirar, é uma respiração consciente. Você precisa, num momento de fúria, num momento de ansiedade, num momento de nervoso, parar e respirar. Para quê? Para que o seu cérebro pare, para que ele entenda que aquele momento você precisa pensar. E aí vem o autocontrole. Então, é uma coisa atrás da outra, tá? Em alguns outros momentos, a escrita, ela é o que faz também com que a pessoa extravase aquilo que ela está sentindo. Para algumas pessoas funciona muito bem. Eu, particularmente, gosto muito dessa questão da escrita. É um momento que você consegue falar com alguém. E com quem você está falando? Você está falando com o seu eu. Você está falando exatamente com aquela pessoa que precisa ouvir que aquilo é ruim, mas que aquilo não pode ficar dentro de você, que aquela situação não diz sobre você e diz sim sobre ao outro. E aqui a gente começa a falar consigo mesmo, coisas que talvez quando você tenta apenas no pensamento, o próprio pensamento acelerado, a própria questão da ansiedade faz com que esse pensamento volte contra você mesmo. Então você começa a pensar que aquilo não diz respeito sobre você e sim sobre o outro, que aquela questão não diz respeito de quem você é, mas diz respeito apenas de uma situação que você consegue isolar e resolver. E aí começa aquele pensamento acelerado. E aí automaticamente a gente não consegue concluir o pensamento inteligente emocionalmente para cortar, né, efeitos daquele momento que você está vivendo. E já na escrita, é como se você estivesse, de fato, escrevendo uma carta para alguém. Hoje nós temos até a facilidade do WhatsApp, né? Você pega lá o seu próprio número e começa a digitar, começa a escrever sobre aquele momento que você está vivendo, mas com um olhar de realidade e um processo de respiração consciente, para que você transcreva as emoções reais, as que precisam ser ali transcritas, e não aquelas que não são reais e que fazem parte do outro, né, da outra parte dessa situação, tá? Então, no capítulo 1, a gente começa entendendo o que é inteligência emocional. Então, a gente falou aqui bastante até já sobre o que é inteligência emocional. Ela é a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar nossas próprias emoções, bem como perceber e lidar com os sentimentos dos outros. Ela não depende da escolaridade ou da lógica, gente. É um tipo de sabedoria interna. Ela vai impactar diretamente na forma de viver e de se relacionar. E principalmente, eu digo que essa última palavra aqui, a tomar decisões. Em contextos da dependência química, onde as emoções são intensas, né, o que a gente mais ouve aí nas nossas terapias e nas aplicações de coaching é o sentimento de culpa, é a raiva, o medo e a frustração. Esses são os sentimentos principais aí dentro do contexto da dependência química. E desenvolver a inteligência emocional pode ser o grande diferencial, gente, entre continuar num ciclo ou iniciar um verdadeiro processo de cura. Quando a gente fala de desenvolver um processo, é exatamente sobre o que a gente começou aí a nossa aula falando, né? A inteligência emocional, ela hoje pode ser considerada o pilar central de um processo de recuperação. Ou, se a gente quiser falar só do momento de recaída, também vai ser o processo principal, vai ser
a ferramenta principal para que a gente evite uma recaída. Porque a maior parte das recaídas acontece justamente por um desalinhar de emoções, né? O cidadão, o indivíduo, ele passa a ter as suas emoções totalmente desalinhadas e aí ele volta ao uso. Quem está aqui, que já atua ou que está no nosso processo aí contínuo de recuperação, entende que na maior parte das recaídas, o uso é a última questão. A gente começa com vários indícios de que a recaída vai acontecer muito antes de fato, o indivíduo utilizar a substância. O mau humor, sempre a questão reversa daquilo que houve, já não existe mais a proatividade, pelo contrário, o indivíduo passa a ser reativo mediante algumas solicitações, coisas mínimas, né? Então, aqui a gente já começa num processo que tem que ter atenção, porque se ele está reagindo dessa forma, é porque ele já está num processo de recaída. E aí, o uso em si, a substância em si, ela é só a demarcação final disso, tá? Eu costumo dizer, em todas as reuniões que eu faço, que o uso em si da substância é a cereja do bolo, é aquilo que caracteriza, né, a dependência química. Mas o processo, principalmente quando a gente fala de recaída, ele começa muito antes, tá? Muito antes de realmente o indivíduo fazer uso, tá? Aqui a gente vai falar sobre os 5 pilares da inteligência emocional. Então, a gente precisa desenvolver dentro da clínica, dentro das reuniões, momentos onde a gente vai desenvolver os pilares da inteligência emocional, que são 5. Autoconhecimento emocional, que é reconhecer os próprios sentimentos e entender como eles influenciam os comportamentos. Uma pessoa que compreende as suas emoções, ela tem mais clareza sobre seus gatilhos e limites. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, pessoal, a gente está falando de realmente eu ter conhecimento que hoje eu estou com raiva. Eu tenho conhecimento que hoje eu estou me sentindo frustrado devido a uma situação X, Y ou Z que aconteceu ontem. Hoje, eu realmente estou me sentindo culpada porque aconteceu uma situação N, X ou Y ontem. Então, esse, de fato, é o autoconhecimento. Eu preciso reconhecer. Primeiro passo, né? Primeiro passo sempre vai ser o reconhecimento. Então, eu reconheço que hoje eu não estou legal. E aí fica muito mais fácil eu trabalhar essa questão de não estar legal, porque aí eu consigo entrar numa outra questão, num outro pilar dos 5, que é o autocontrole. Quando eu reconheço que hoje não é um dia bom, que eu não estou legal porque aconteceu alguma coisa, ou no mesmo dia ou no dia anterior, eu preciso buscar imediatamente o autocontrole. O que é o autocontrole? É a capacidade de lidar com impulsos, reagir com equilíbrio diante de situações difíceis e escolher respostas conscientes ao invés de automáticas. Então, se eu já reconheci, se eu tenho um autoconhecimento que hoje eu não estou bem, eu vou começar a me vigiar para que eu tenha um autocontrole. Por quê? Porque, de repente, por conta dessa situação que fez eu não me sentir bem, e eu já reconheci que eu não estou bem, eu vou começar a ter impulsos, e esses impulsos é que vão fazer eu reagir com desequilíbrio. E o que eu preciso é, principalmente hoje, que eu já reconheci que eu não estou bem, eu preciso agir com autocontrole. Então, eu preciso agir de forma a respirar e ter equilíbrio, porque qualquer outra situação ali vai me desequilibrar, tá? Quando a gente fala também, ainda falando de inteligência emocional, a gente também fala de empatia, né? É um pilar também da inteligência emocional. A empatia, gente, ela precisa ser vista, né? A gente precisa enxergar a empatia
de uma forma que, como é que eu vou ser empático num momento que eu tô com raiva? Você precisa ser empático a entender exatamente que aquilo que a pessoa falou para você, ou que fez com você, que fez você estar hoje num dia não bom, tem a ver com ela. Quando a gente começa a ver dessa forma, eu começo a entender as emoções alheias, que é exatamente o número 3 aqui do material, que fala: empatia é sentir com o outro. Entender emoções alheias sem julgar. Na recuperação, empatia é fundamental para fortalecer vínculos e fomentar acolhimento. Ou seja, eu preciso ter empatia como terapeuta, para que eu possa receber o meu novo interno, acolher ele de uma forma humana, de uma forma sem preconceitos ou sem julgamentos. E eu também preciso ensinar ele a ter empatia, porque se alguém olhar para ele julgando por aquele momento, pelaquela internação ou por tudo que ele já viveu, ele precisa entender que isso é sobre o outro e não sobre ele, porque ele está no caminho certo. Ele procurou ajuda ou ele aceitou a ajuda. Então, agora ele precisa ter empatia em relação ao pensamento dos outros. Isso é uma coisa muito, muito, muito difícil, gente. Nós termos empatia com o nosso acolhido é muito mais fácil do que ele ter empatia com quem realmente vai julgá-lo, com quem realmente vai apontar o dedo, com quem realmente vai querer cutucar uma ferida que dói. Mas ele precisa ter empatia. Ele precisa conseguir entender que aquela pessoa está fazendo aquilo porque talvez ela tenha uma ferida. E assim é o ciclo. As pessoas feridas vão ferir. A pessoa que quer ajudá-lo, ela talvez vá falar algo sobre, mas ele vai entender que aquilo que a pessoa que quer ajudá-lo está dizendo para ele é um feedback construtivo e não uma falta de empatia. E aí a gente precisa ter muito cuidado nesse terreno, porque eu preciso tratar o meu acolhido com empatia, mas eu também preciso fazer com ele alguns momentos de feedback. E esse feedback vai precisar ser um feedback construtivo. Então, eu vou precisar tocar em algumas feridas, mas eu vou tocar nessas feridas com empatia. Eu não posso tocar nessas feridas julgando, tá? Então, aqui é a forma que eu consigo mostrar para vocês em relação a ter a empatia do lado terapeuta e a desenvolver a empatia do meu interno. Porque quando ele começar a ter empatia e ter aí a visão de que possivelmente aquela pessoa também é uma pessoa ferida, o julgamento ou o preconceito daquela pessoa não vai atingi-lo mais, tá bom? E aí a gente vem para o pilar número 4, que é a motivação. Ter metas pessoais e forças internas que impulsionam a superar, mesmo diante de recaídas ou desafios. A inteligência emocional ajuda a cultivar essa persistência com propósito. Eu costumo dizer que aqui a motivação, ela poderia ser realmente uma palavra trocada por persistência, tá? A nossa motivação, a motivação de todo dependente químico em recuperação é justamente a persistência. Eu preciso persistir. Por que que nós falamos só por hoje e pensamos também no amanhã? Porque eu preciso persistir na minha recuperação. Eu preciso persistir na minha abstinência. Abstinência, vamos repetir, não é a crise, não é uma crise, não são sinais de desejo de uso. Abstinência são os dias que eu estou sem fazer uso da substância. Então, são duas coisas diferentes, tá? E aí, esses dias que eu estou sem fazer uso da substância, pode fazer com que eu tenha alguns sinais, né, perceptíveis, uma irritabilidade, algumas outras coisas, ansiedade, por conta da falta da substância. Tá bom? Então, a persistência na abstinência é a nossa motivação.
é aquilo que faz com que a gente esteja todos os dias insistindo, né? O que nos motiva é a abstinência. Eu preciso da abstinência, então eu preciso estar motivado realmente a não fazer uso da substância hoje, só por hoje e também amanhã. E aí a gente passa para o pilar número 5, que são habilidades sociais, né? Relacionar-se com as pessoas de forma saudável, comunicar-se com assertividade, resolver conflitos e construir conexões positivas. Habilidades sociais, gente, ela é bem complicada de se tratar quando a gente fala do contexto aí dependência química. A habilidade social, ela se trata exatamente daquilo que por muito tempo, principalmente quem já tem um uso mais crônico da substância, tem, que é exatamente se esconder da sociedade, né? Ter aquele isolamento. Às vezes, são sinais iniciais da dependência química, mas também são sinais de uma dependência já crônica, de muito tempo, que já é aquela questão lá na adolescência, quando os pais saíam, já não queria mais sair junto, já não queria mais estar junto, precisa diferenciar, né, se é uma questão de momento, porque todo adolescente passa por isso, ou se é uma questão de isolamento. E na fase, quando há já uma situação crônica da dependência, é aquela questão de já não voltar para casa, de já estar na rua há mais de 24 horas, às vezes volta, às vezes não volta, prefere dormir em outros lugares, que nem sempre são de boas condições. Aqui a gente está falando de isolamento social, tá? E aí a gente precisa trabalhar isso também. E isso a gente só consegue trabalhar com a inteligência emocional, porque para ele voltar a ter uma habilidade social, para ele voltar a se relacionar com as pessoas de forma clara, né, e saudável, ele vai ter que passar por momentos e pensamentos que ele pode olhar para uma pessoa, tentar se comunicar e receber aí, na verdade, um julgamento, né, ou receber uma negativa dessa inclusão social. Então, a gente precisa trabalhar bastante essa habilidade social, esse pilar aí da inteligência emocional. Pessoal, até aqui vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Estão conseguindo compreender o conteúdo? Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá legal, tá bom, Beleza, tá então bem. vamos dar continuidade aqui. Vamos falar um pouquinho da importância da inteligência emocional na saúde mental. Então, as emoções não são inimigas da razão, não é? Elas são mensageiras internas que revelam necessidades. Então, gente, as emoções que a gente sente, a gente precisa sentir, né? Elas vão nos revelar algumas necessidades. Então, a gente precisa sentir essas emoções. A gente tem alguns traumas, desejos e limites. Negar essas sensações, negar essas emoções ou reprimi-las, como o texto próprio diz, pode gerar doenças emocionais. Podem afetar a autoestima, por exemplo, e fortalecer padrões destrutivos, como o uso de substâncias. Então, quando a gente passa a negar algumas emoções, é o que pode fazer com que a gente tenha, né, algumas doenças emocionais. Um exemplo muito clássico disso é a timidez. Uma pessoa tímida, ela sente algumas emoções quando ela está de frente ao público, quando ela precisa falar. Existem algumas questões que precisam ser tratadas, alguns treinamentos que podem ser feitos por psicólogos que vão, né, fazer com que essa pessoa tenha um pouco mais de habilidade na questão aí da timidez. E quando a gente retrai isso, quando você nega que você é uma pessoa tímida ou reprime uma pessoa que você está vendo que é uma pessoa tímida, e isso pode ser lá na infância, por isso que em muitos casos a gente tem que tratar sempre uma criança ferida, o que acontece? Em algum momento, quando ela se depara
com qualquer tipo de substância e se sente um pouco mais liberta ao conseguir falar um pouco mais, se sentir um pouco mais leve, que são os efeitos de uma substância, a gente acaba de desenvolver aí um possível dependente ou uma possível dependente química, porque ela encontrou um remédio para aquilo que ela reprimiu a vida toda, ela encontrou um remédio para uma timidez que ela reprimiu a vida toda. Então, ela encontra o álcool, ela encontra uma cocaína, ela encontra uma maconha, e aí ela consegue se expressar sem sentir medo, sem sentir se julgada ali nesse momento. E aí é aonde a gente acaba perdendo para substância, tá? Então é preciso tomar muito cuidado e sempre observar essas emoções, porque elas existem justamente para revelar uma necessidade humana, uma necessidade interna. E a gente precisa trabalhar aquela necessidade antes que a pessoa ali encontre uma substância que possa tratar essa necessidade e tratar de forma enganosa, né? Porque é algo imediativo ali, algo que não vai tratar, pelo contrário, vai acabar trazendo um outro problema, uma outra doença, que é a dependência química, tá bom? Então, quando trabalhada a inteligência emocional, ela vai ajudar a reduzir os níveis de ansiedade e impulsividade, ela vai melhorar a autoestima e o autocuidado, ela vai promover resiliência emocional e vai estabelecer relacionamentos mais saudáveis e também vai favorecer o engajamento no tratamento e na recuperação. Então, quando eu começo a tratar as emoções do meu interno, eu estou favorecendo aí que ele tenha mais engajamento, que ele tenha mais vontade de se tratar. Quando eu digo para ele que ele consegue e que é possível controlar as emoções dele e que o controle é dele e ele consegue controlar aquilo, eu estou dando engajamento, eu estou dando o impulso no tratamento dele, tá? Então, as emoções e tomadas de decisão também são muito importantes, né? No tratamento da dependência química e fazem parte aí da inteligência, do uso da inteligência emocional. Então, imagine alguém que em momentos de angústia recorre automaticamente ao álcool, como forma de alívio, entre aspas, tá aqui, né? Essa escolha que parece espontânea é muitas vezes fruto de decisões tomadas com base em emoções não trabalhadas. A inteligência emocional permite que, ao sentir dor ou frustração, o indivíduo possa reconhecer o que sente, autoconhecimento, respirar e conter o impulso, autocontrole, se abrir para conversar ou pedir ajuda, habilidade social, lembrar do seu próprio lembrar-se de seu propósito, motivação e sentir-se acolhido sem julgamento, empatia. Então, aqui são os 5 pilares, e esse é o processo, de fato, do uso da inteligência emocional, que, entre parênteses, a gente sempre indica, né, para o nosso interno que ele faça, mas a gente não indica dizendo que isso é uma ferramenta. A gente não diz para ele, olha, você tem uma ferramenta muito importante, que é utilizar a sua inteligência emocional. Como? Você vai precisar reconhecer quando você não está no momento bom, você vai precisar respirar e entender que você não pode tomar nenhuma atitude enquanto você estiver naquele momento. Você vai precisar entender que naquele momento você precisa buscar alguém de sua confiança para que você possa conversar. E aqui a gente entra de novo. Se você não encontrar ninguém naquele momento, pega um lápis, uma caneta, um papel, qualquer coisa e começa a escrever sobre o que você está sentindo e respirando ao mesmo tempo. E enquanto você escreve, você vai lembrar do seu propósito. O seu propósito e a sua motivação é ficar limpo hoje e todos os dias. E aí, por último, você vai ter empatia. Você vai ter empatia com aquilo que está te trazendo esse momento que não é tão legal, e você vai ter empatia com você mesmo. Esse é o processo do uso da inteligência emocional dentro da dicção. E é esse processo que a gente precisa fazer com que o interno, ele tenha esse processo muito claro em mente. Porque no momento de gatilho, ele precisa respirar, ele precisa inicialmente ter o autocontrole para ele poder reconhecer. Então, nem sempre ele vai conseguir utilizar a inteligência emocional
nessa ordem, 1, 2, 3, 4 e 5. Não, muitas vezes ele vai gritar primeiro, e aí ele vai falar assim, pô, preciso falar com você. Ele vai ligar para você, terapeuta, ele vai bater lá na sua porta se você está na CT, ele vai falar, preciso falar com você. Aqui ele está pedindo ajuda, então, ele já teve aqui o primeiro impulso, que é a habilidade social, ele quer falar. E aí você vai ajudar ele nesse momento. O que está acontecendo? E aí ele vai falar para você, ó, não tô legal, aconteceu isso, 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 eu estava ali, tive um sonho, pensei, qualquer coisa. Ele vai reconhecer para você que alguma coisa tirou ele do eixo. Nós voltamos lá no pilar 1. E aí você vai ajudar ele. Calma, respira. Beleza, você já me procurou, então você já deu um grande passo. Agora você precisa ter controle. Se controla neste momento. Ele vai ter um autocontrole. E aí você vai lembrar ele do propósito, que é ele se manter limpo. Você vai entrar num momento ali, talvez, de coaching com ele, ou talvez de um feedback. E, por último, ele vai ter empatia com ele mesmo. Ele vai lembrar que ele não pode fazer uso. Então, vocês viram que aqui a gente usou os 5 pilares num momento dentro da clínica. E quando ele estiver fora da clínica? E se ele não encontrar ninguém para conversar? Por isso que a gente precisa fazer com que o nosso interno saiba exatamente quais são os 5 passos que ele precisa ter para utilizar a inteligência emocional dele. Porque no momento que ele não tiver ninguém, esses passos aqui precisam ser utilizados por ele, sozinho, mesmo sem ter encontrado ninguém para falar. Então, ele vai escrever, ele vai mandar uma mensagem para ele mesmo, ele vai mandar uma mensagem para alguém, mas ele vai falar, ele precisa falar o que ele está sentindo, para que ele possa ter o autoconhecimento, o autocontrole, lembrar da motivação e ter empatia, tá? Essa sequência transforma uma reação impulsiva em uma decisão consciente. E isso, na prática, pode significar um passo importante rumo à liberdade emocional e à sobriedade. Sentir para curar. O uso abusivo de substância muitas vezes nasce da tentativa de fugir da dor emocional. Na recuperação, o controle das emoções é essencial. Não basta resistir à substância, é preciso compreender e transformar a dor que a sustenta. Com inteligência emocional, cada escolha se torna um passo consciente rumo à liberdade e à reconstrução da sua própria história. Aqui no capítulo 2, gente, a gente vai falar sobre dependência química e dor emocional, que na verdade é dependência química, dor emocional e fuga. A dependência química raramente começa com vício, né? A gente falou isso agora há pouco. Ela geralmente nasce como fuga emocional, diante de traumas não resolvidos, frustrações profundas ou sentimentos difíceis de nomear. Muitas pessoas encontram nas drogas ou no álcool uma forma de silenciar aquilo que não sabem lidar. Então, a gente falou sobre isso, exatamente sobre a substância ser a cereja do bolo, né? Existem outras coisas que acontecem que faz aí com que, infelizmente, ao encontrar uma substância, esse indivíduo sinta alívio, um alívio momentâneo. A emoção como raiz do uso. Dores emocionais como abandono, rejeição, perdas ou abuso podem se tornar gatilhos silenciosos. Sem recursos para compreender ou processar essa vivência, o cérebro busca alívio. E é aí que o uso de substância aparece como resposta. Ainda que disfarçada de escolha, ao repetir esse comportamento, o corpo se acostuma e o cérebro passa a associar o uso à suposta solução da dor. Com o tempo, isso se transforma em dependência. A substância, antes usada como muleta emocional, vira prisão química e psicológica. Aqui a gente sabe que, biologicamente falando, né, o processo da dependência acontece porque nunca mais o indivíduo vai conseguir encontrar esse mesmo momento acolhedor que ele sentiu quando ele fez o uso da primeira vez, tá? Quando a gente faz o estudo falando, né, quimicamente como isso age no nosso cérebro, a gente lembra de que a substância química, quando utilizada pela primeira vez, ela atinge um número de dopamina liberado que nunca mais vai ser alcançado, mas o seu cérebro vai sempre querer aquele número, aquela sensação. Esse número, ele está linkado a uma sensação. Então, nunca mais isso vai acontecer.
Então, aqui a gente entende que a dependência química acontece por conta disso, mas o motivo, lá atrás, o motivo escondido, a causa raiz, que fez com que ele achasse interessante aquele momento, né, absurdo de liberação de dopamina, ele precisa ser tratado. E aí a gente precisa, então, já que descobrimos a causa raiz desse momento de frustração, a gente precisa tratar com a inteligência emocional, claro que dentro da terapia, dentro de um momento de coaching, mas tratar para que a inteligência emocional seja utilizada por ele e que ele também passe a entender que esse momento nunca mais vai acontecer. Ele precisa entender isso, né? Aqui a gente fala do cérebro em fuga, o sistema límbico, responsável pelas emoções, se comunica com áreas do cérebro, que regulam prazer, motivação e tomada de decisão. A substância química interfere diretamente nessas regiões, gerando falsas sensações de bem-estar, enquanto enfraquece o controle sobre impulsos. Então, de fato, o indivíduo passa a fisicamente não ter controle sobre impulso. Então, não é só uma questão é, psicológica, é uma questão também física. E ele precisa começar a saber que ele tem essa deficiência momentânea para que ele possa agir de uma outra forma, tá? Quando a inteligência emocional está ausente, a pessoa não consegue nomear o que sente, compreender a origem da dor, lidar com frustrações de forma saudável, controlar impulsos diante de gatilhos emocionais. Recuperar é aprender a sentir. Essa frase, gente, ela precisa ser pensada por todos nós terapeutas. Recuperar é aprender a sentir. A verdadeira recuperação não acontece apenas com a suspensão do uso. A abstinência não é recuperação. A recuperação exige reconstrução emocional. É preciso ajudar o indivíduo, o interno, a identificar os seus sentimentos, reconhecer os seus gatilhos, expressar emoções de forma segura, trabalhar crenças que perpetuam a dor, desculpa, ou seja, dão continuidade à dor, resgatar o valor pessoal além da dependência. Então, aqui, pessoal, fica realmente um momento onde a gente precisa identificar o nosso nível terapêutico. O que um terapeuta precisa fazer? Hoje nós, infelizmente, temos apenas alguns, né? Terapeutas formados que pretendem apenas fazer com que o seu cliente, o seu paciente, o seu interno, deixe de usar. Mas deixar de usar, quando a gente tem, por exemplo, uma internação de forma compulsória, ele vai deixar de usar, ele vai passar 72 horas limpo, ele vai passar um mês limpo. Mas a mente dele está esperando só o momento que ele saia da clínica, para que ele possa fazer uso. Então, quando a gente fala de tratamento terapêutico dentro da CET, a gente está falando disso aqui, ó. Aprender a identificar sentimentos, reconhecer gatilhos, expressar emoções, trabalhar crenças e resgatar valores. A inteligência emocional é o fio condutor dessa reconstrução. Ela oferece ferramentas para que a pessoa enfrente sua dor com consciência, sem fugir, aprendendo que sentir não é fraqueza e que cuidar das emoções é parte vital do processo de cura, seja lá qual for a doença, tá? No capítulo 3, a gente vai falar sobre inteligência emocional na recuperação de forma efetiva. Então, recuperar-se da dependência química vai muito além de parar de usar a substância. É um processo profundo de reconexão consigo mesmo. E isso é muito bacana, né? Às vezes, a gente tem um interno lá na nossa CET, onde a gente atua, ou na sua própria CET, que ele está esperando um momento de fazer uma reconexão com o mundo lá fora. Ele quer muito rever a família, ele quer muito refazer laços que ele perdeu por conta do uso abusivo, mas a gente esquece de reforçar
que ele precisa fazer uma reconexão com ele mesmo. Ele precisa reconstruir valores. Ele precisa ter o valor dele. E ter também uma reeducação emocional. A inteligência emocional nesse cenário, ela surge como ferramenta poderosa para fortalecer o indivíduo de dentro para fora. E normalmente a gente costuma encontrar pessoas fortalecidas de fora para dentro. Eu não posso mais usar. Não usar é aqui fora, é o fora do seu ser. A substância está aqui fora, mas o que está aí dentro, que você colocou essa substância para dentro, para fazer com que aí dentro fique mais calmo? Então, a gente precisa curar e tratar esse indivíduo, fortalecer ele de dentro para fora, tá? Reconhecer os gatilhos emocionais. Um dos maiores riscos de recaída é a presença de gatilho emocional. Momento, memória ou sentimento que desperta um desejo pela substância. Desenvolver a inteligência emocional ajuda a identificar situações que provocam dor ou impulso, reconhecer padrões emocionais ligados ao uso, antecipar reações antes que se tornem ações destrutivas. O autoconhecimento permite que a paciência diga: estou ansioso e isso me faz querer fugir, mas agora eu sei que posso respirar, conversar e escrever sobre isso, ao invés de usar. Então, essa é a frase que nós desejamos ou precisamos desejar ouvir, né, do nosso interno. Ó, eu estou me sentindo assim, e eu sei que num momento como esse, eu ia fazer uso, mas eu não vou. Eu vou conversar, eu vou escrever, eu vou desenhar, mas eu não vou fazer uso, porque eu sei que isso que eu estou sentindo é o que faz com que eu volte ao uso, com que eu tenha uma recaída, mas eu não vou. Eu vou fazer as outras coisas necessárias para me manter limpo. É, praticar o autocontrole. No calor da emoção, a inteligência emocional oferece ferramentas de pausa. O autocontrole não é reprimir o sentimento, mas permitir-se sentir e escolher a resposta com consciência. No tratamento, o desenvolvimento do autocontrole envolve técnicas de respiração e meditação, espaço seguro para expressar as emoções difíceis, acompanhamento para reeducação, para reeducar o impulso, desculpa. E cada vez que uma pessoa escolhe não reagir automaticamente, ela fortalece sua liberdade emocional. Então, aqui a gente está falando exatamente do que a gente já falou anteriormente, né? O autocontrole, ele não é para você deixar de sentir raiva. O autocontrole, ele é para que você saiba que você está sentindo raiva e você possa decidir o que você vai fazer. Ó, eu estou com raiva e é melhor eu não falar nada agora. Esse momento eu não estou me sentindo bem, então é melhor eu não falar nada agora. Eu já estou expressando, eu já estou colocando para fora. Eu já consegui aqui identificar e reconhecer que eu não estou bem. E é melhor eu me retirar. E aí eu tomo, de fato, a decisão de se retirar, tá bom? É, trabalhar a empatia consigo e com os outros, né? A gente falou aqui bastante sobre a empatia. A dependência muitas vezes machuca relações. A empatia, primeiro consigo mesmo, depois com o outro, é essencial para reconstruir pontes e restaurar vínculos e empatia na recuperação. A empatia na recuperação vai incluir o quê, gente? Aceitar as próprias falhas, sem julgamento, entender que os outros também sentem dor e aprender a ouvir sem reagir com defensividade, que às vezes a gente chama isso aqui de reatividade, né? A pessoa está muito reativa, ou seja, ela não pode ouvir de um parente, de um ente querido, nada que lembre o passado, que ela já reage de forma defensiva, né, àquele momento. Então ele tem que ouvir, ele tem que aprender a ouvir e não reagir. Ele precisa aceitar que as pessoas também sentiram dor no momento em que ele tinha o uso ativo, né, no momento em que ele fazia o uso, as pessoas que estão ao redor dele também sentiram dor. E aí, será que essas pessoas estão sendo tratadas? Porque a primeira coisa que a gente fala, né, a gente precisa tratar também a família, porque eles são muito machucados com a dependência química. Então, quando a gente trata a família, a gente começa a entender o quanto, né,
essa pessoa que está ali com a gente também está sendo julgada, mas ela está sendo julgada por alguém que também está machucado. E aqui a gente fala sobre aquilo que eu estava falando quando eu citei inicialmente a empatia. O interno vai ter que ter empatia porque ele vai ter que entender que o seu familiar também está machucado. Ele está lá dentro sendo tratado, a pessoa lá fora tem que continuar a vida, com dor ou sem dor. E aí, essa pessoa que está lá fora também tem que entender que ele aqui dentro, ele não está vivendo um momento de spar, ele está num momento de tratamento de feridas. Então a gente tem que tratar os dois lados. Um lado precisa entender que o outro também sofreu e tem sequelas e também tem gatilhos com todas as atitudes e todas as coisas que ele viveu. Por isso que a gente fala que o bem-estar, a recuperação, ela gera um bem-estar mútuo, mas o uso abusivo, né, os traumas também geram um sofrimento mútuo quando ele está no uso. É uma via de mão dupla. Então, aqui é um momento que a gente precisa fazer-se entender, né, fazer com que o seu interno entenda esse momento aí. Quem se trata com compaixão tem mais força para acolher o outro, e isso melhora as relações com família, equipe terapêutica e comunidade. Aquilo que a gente falou, né? A equipe multidisciplinar precisa ter essa empatia. Inteligência emocional como alicerce do recomeço. Pessoas em recuperação que desenvolvem inteligência emocional têm mais resiliência diante de frustrações, reaprendem a viver com sentido, reconstroem uma nova identidade além da dependência, reconstroem motivação verdadeira. Opa, pulou aqui. Peraí, gente, deixa eu voltar aqui na página. Vamos lá, voltando aqui. Pessoas em recuperação que desenvolvem inteligência emocional têm mais resiliência diante de frustrações, reaprendem a viver com sentido, constroem uma nova realidade, uma nova identidade, desculpa, além da dependência, e encontram motivação verdadeira para seguir em frente. Elas deixam de apenas sobreviver e passam a escolher viver com consciência e perseverança. Aqui no capítulo 4, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre família e rede de apoio. O papel da inteligência emocional. A recuperação da dependência química não é um processo solitário. Por mais que o desejo de mudança venha de dentro, o apoio externo, a equipe multidisciplinar e a família, especialmente da família e da rede terapêutica, pode ser o fator decisivo entre a recaída e a reconstrução. E nesse apoio, a inteligência emocional é mais do que necessária. Ela é a ponte que conecta a ajuda genuína ao acolhimento verdadeiro. Entender com o coração e escuta empática. Muitos familiares não sabem como reagir diante da dependência, sentem medo, culpa, raiva, frustração. A inteligência emocional ensina que esses sentimentos são válidos, mas precisam ser organizados para que a ajuda seja efetiva. A escuta empática permite que o familiar ouça sem interromper nem julgar, reconheça a dor do outro, mesmo sem concordar com suas escolhas, e demonstre apoio emocional sem invadir. A recuperação exige espaço seguro e esse espaço começa com acolhimento na escuta. Esse é um trabalho que precisa ser feito, tá? Sinceramente falando, eu vejo muito pouco o trabalho em relação à família, né? Em relação à terapia junto com a família, a momento de tratar a família, de tratar essa dor, de mostrar para a família o que é a inteligência emocional, de ter um momento de feedback com essa família, de ter um coaching familiar, é muito, muito, muito difícil de encontrar, né? Até mesmo por uma questão de resistência, nem sempre por uma questão de forma de trabalhar, mas até mesmo por uma questão de resistência da própria família, tá? Mas tentar e buscar a oportunidade de tratar a família
é um passo gigantesco dentro da terapia e dentro da recuperação, tá? Comunicação não violenta, a forma como falamos interfere diretamente em como somos recebidos. Então, a comunicação não violenta é uma das ferramentas emocionais mais poderosas para reconstruir pontes dentro de famílias afetadas pela dependência. Ela se baseia em 4 pilares: a observação sem julgamento, a expressão clara de sentimentos, a identificação de necessidades reais e pedido respeitoso sem imposição. Então, isso aqui a gente sabe que não acontece, né? Na adicção ativa não acontece. Não é assim que o indivíduo se comunica com a família e a família se comunica com o indivíduo. E quando a gente fala de recuperação e do uso da inteligência emocional, é esse padrão que a gente segue, tá? Essa comunicação promove respeito, conexão e abertura fundamental para reconstruir relações desgastadas. Acolher sem controlar. Família e rede de apoio não curam diretamente, mas são solo fértil onde pode acontecer aí a recuperação. Por isso é importante entender a diferença entre ajudar e controlar. Com inteligência emocional, as famílias aprendem a estabelecer limites, coisa que a gente sabe que não existe, né, para um adicto, oferecer ajuda sem alimentar a codependência. Quem passou ou conhece quem passou pelo processo de codependência sabe que é um processo tão doloroso, tão sofrido quanto a dependência, né? Eu costumo dizer que um codependente, ele é doente 2 vezes. Ele tem uma doença de um grau elevado, porque ele tem a dependência do outro e ele une a dependência do outro com a dependência da dependência química. Então, ele fica dependente da dependência química de alguém. Então, por isso que eu falo que o codependente, ele é duplamente doente. Então, a gente precisa ter, assim, uma identificação muito grande de quem são os codependentes daquele dependente químico. Porque às vezes a gente acha que é um, mas é outro, e às vezes a gente acha que é apenas um e é mais de um, tá? Validar os sentimentos do paciente sem tentar assumir o comando da sua jornada. Esse equilíbrio fortalece a recuperação e evita relações tóxicas, que é o que a gente mais tem aí também, né? Relações tóxicas acontecendo e que nunca acabam de forma legal. Gente, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos para tomar uma água. Eu não vou encerrar a reunião, tá? Eu vou deixar ela aberta, a gente só deixa no mute. Agora são 6h10, 6h15 a gente volta para a gente dar continuidade e finalizar aí o capítulo 5 e o 6. Tudo bem? Perfeito, então, pessoal, 5 minutinhos a gente se encontra aqui novamente, tá? Lembrando, não precisa sair da reunião, tá bom? A gente vai utilizar a mesma reunião, 5 minutinhos.
Vamos lá, pessoal, retornando aqui, então, o nosso intervalinho aí de 5 minutos. A gente vai falar agora aqui um pouquinho sobre o cuidado de quem cuida, né? O desgaste emocional de quem convive com alguém em dependência pode ser enorme, e a gente sabe disso, né? Quem é terapeuta sabe que, às vezes, no final do dia, quando realmente é um dia de intercorrência, um dia de atendimento individual, o dia termina de uma forma, a gente termina o dia de uma forma bem cansada, emocionalmente falando e psicologicamente falando, né? Desenvolver a inteligência emocional também significa cuidar de si, respeitar os seus limites e buscar apoio próprio, tá? O terapeuta, principalmente quando ele trata-se, né, de um dependente químico em recuperação, ele precisa estar sempre em tratamento, ou seja, claro que a gente diminui a quantidade de sessões, não tem mais uma constância como a internação, mas precisa ter uma constância, precisa ter aí uma vez por semana, um atendimento individual, precisa procurar um outro terapeuta para conversar, né? Tem que ter um apoio para que ele também faça o processo de falar. Às vezes a gente vai escrevendo, 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 e também já não tem mais a efetividade, né? Então a gente precisa aí falar, tá? Então é muito importante que a gente trabalhe isso, né, em si mesmo, para que a inteligência emocional não tenha aí cortes, né, e que ela flua diariamente, assim como o nosso trabalho precisa fluir diariamente. Quando o apoio é consciente, a cura tem raízes mais fortes. A inteligência emocional dentro da família e da rede terapêutica é o fio que sustenta vínculos reais. Se sem ela, o cuidado pode se tornar controle. E o amor, sofrimento. Mas com ela, cada gesto vira esperança e cada relação pode se tornar parte da reconstrução. A dependência emocional pode atrapalhar o tratamento do adicto, quando o vínculo vira controle, culpa ou resgate constante. Identificar esse padrão e desenvolver inteligência emocional permite apoiar com equilíbrio, sem sufocar. Cuidar do outro começa por reconhecer e cuidar das próprias emoções, transformando o apoio em força e não em prisão. Deixa eu virar aqui a página. Aqui a gente vai para o capítulo 5, não é? São as ferramentas práticas da inteligência emocional. A gente vai falar do diário emocional, mas vamos ver aqui a abertura desse capítulo. Desenvolver inteligência emocional na recuperação não é apenas um conceito, tá? Não é um conceito, gente. Inteligência emocional não é um conceito. Ela não é algo que foi dito, ela é algo que existe. É, dentro de nós, né? Ela existe. Então, é uma prática diária de pequenas ações conscientes que podem transformar reações automáticas em respostas saudáveis e fortalecer o vínculo consigo mesmo. Esse é um capítulo onde a gente vai apresentar algumas ferramentas, que são ferramentas acessíveis e eficazes para quem busca cuidar das próprias emoções com presença e propósito. Então, aqui a gente entra num momento onde a gente vai fazer exatamente aquilo que eu falei lá no início, né? Fazer isso enquanto terapeuta é o que também faz com que você tenha forças para ajudar no tratamento. Então, eu, como terapeuta, eu preciso também trabalhar a minha inteligência emocional para que eu possa trabalhar a inteligência emocional de outra pessoa. E assim por diante, tá? Então, uma das ferramentas é o diário emocional. Escrever sobre o que sente ajuda a organizar pensamentos, identificar padrões e aliviar a tensão. O diário emocional é um espaço seguro para que o paciente registre a emoção do dia, situações que causaram desconforto, reações impulsivas e reflexão sobre escolhas conscientes. Então, lembra que a gente está num treino. Quando a gente fala de diário emocional,
ele é muito importante quando a gente começa a desenvolver a inteligência emocional, ou a gente começa a dar início a um tratamento dentro da CET, onde a gente quer desenvolver a inteligência emocional do nosso interno. Então, o diário emocional, ele faz parte do aquele processo de escrita que eu falei para vocês, e ele vai fazer com que todos os dias, né, normalmente a gente costuma direcionar um caderninho para cada interno, ou um bloquinho de notas para cada interno, aonde ele realmente vai escrever quais foram as emoções que ele sentiu durante o dia. Acordei sentindo irritabilidade, ou acordei bem. Ele vai colocar lá quais foram as situações que causaram desconforto. Talvez ele teve alguma situação ali durante um dia com um colega dentro da CET que causou um desconforto. Ele teve reações impulsivas, porque a gente está falando de um desenvolvimento de inteligência emocional. Então, pode ser que no decorrer desse desenvolvimento eu tenha alguma falha, eu tenha alguma reação impulsiva. E ele vai escrever ali qual foi a reação que ele teve. E ele precisa ser verdadeiro, porque aí ele está fazendo o autocontrole, ele está reconhecendo. E eu preciso fazer reflexões. Então, se eu pegar um dia que o meu interno, ele teve ali alguns relatos no seu diário emocional, de frustração, de desconforto ou de reação impulsiva, e você perceber que ele não colocou uma reflexão, é o momento de talvez você chamar ele para um coaching. É o momento de você abordá-lo ali com um momento de coaching e com algumas perguntas abertas, fazer com que ele reflita. Poxa, achei aqui um bacana que você colocou. Primeiro, eu estou reconhecendo. Achei muito bacana que você colocou aqui que nesse dia aqui você teve alguns problemas durante o momento de almoço, algo que te trouxe um gatilho e você acabou reagindo de forma impulsiva. Mas e aí, como é que foi nesse dia aqui que você não colocou nada aqui como reflexão? Como você lidou com isso? Eu já estou aqui num momento de coaching. Para quem participou do curso de coaching sabe exatamente, né, que a gente falou muito sobre perguntas abertas e tudo mais, então eu já estou aqui num momento de coaching com o meu interno. Eu já estou fazendo ele refletir, porque ele não colocou a reflexão, então ele não fez um auto-coaching. Então, eu estou levando ele a refletir, eu estou fazendo um momento de coaching com ele, para que aquilo ali, talvez ele não refletiu, porque realmente ele não conseguiu. Então, se ele não conseguiu utilizar a inteligência emocional dele naquele dia. E aí eu preciso levá-lo, através do coaching, a também fazer o uso da inteligência emocional. Eu vou ajudar ele a refletir. Quando eu ajudo alguém a refletir com perguntas, eu estou aplicando ali um momento de coaching, tá? A gente também tem a técnica de respiração em mindfulness, né? É uma palavra em inglês aí. Respirar com consciência é uma das maneiras mais rápidas de interromper o ciclo impulso. Esse processo, gente, ele dá atenção plena à respiração, ajuda a desacelerar a mente e a acalmar emoções. Inspirar profundamente por 4 segundos, respirar o ar por 4 segundos, expirar lentamente por 6 segundos e respirar por 5 minutos em momentos de crise ou ansiedade. Eu não achava que isso era possível, tá? Até que eu realmente entendi o porquê do uso dessa técnica. O porquê do uso dessa técnica não é somente para que o cérebro tenha uma maior oxigenação. Porque quando a gente está num momento de ansiedade, ou no momento de impulsividade, ou no momento de, de que realmente o seu interno já está apresentando alguns sinais, né, de desejo do uso, a gente usa essa técnica. E inicialmente eu, como terapeuta, achava que essa técnica ela servia apenas para uma questão de oxigenação. Poxa, vai oxigenar, ele vai respirar, vai se acalmar, porque o oxigênio traz essa calma. E muitas vezes a gente não respira. O nosso dia a dia a gente não respira de forma correta. Mas aí, parando inclusive nesse momento e respirando fundo, eu entendi que o momento da respiração e desses 4 segundos tira a atenção do indivíduo
do momento que ele está passando. Porque para ele contar 1, 2, 3, 4, para ele contar até 4 junto comigo, num momento de respiração, ele simplesmente teve que parar o cérebro dele para ele concentrar, mesmo que ele consiga fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas o processo de falar e de contar, ele vai interromper aquele processo que ele está de ansiedade naquele momento. Então, façam esse exercício. Respirem fundo, independente se for um momento de ansiedade ou não, inspira fundo. E enquanto você inspira, você conta 1, 2, 3, 4. E aí você segura, e você ainda tem que segurar por 4 segundos, então você vai contar mais 4. 1, 2, 3, 4. E expira lentamente por 6 segundos, aí você vai contar até 6 para soltar esse ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou repetir por 5 segundos em momentos de crise ou de ansiedade. Então, pessoal, quando a gente faz esse exercício por 5 minutos, e eu dou aí esse testemunho para vocês, que eu já vi paciente ter queda de pressão por conta desse exercício. Porque ele realmente passa a oxigenar, ele relaxa o seu cérebro. Então, comecem a prestar atenção nos sinais, nos sintomas, e apliquem essa técnica de respiração, porque essa técnica de respiração, ela faz parte de uma das ferramentas de inteligência emocional. Quando essa pessoa retorna desse exercício, ela consegue falar, ela consegue usar um dos pilares, que é falar, ou ela consegue escrever para você o que está acontecendo de forma mais clara, porque o cérebro já não está mais tão agitado, né? Quando começou o exercício de respiração. Então, essas técnicas ajudam a cultivar presença, foco e equilíbrio, né? Porque quando você está numa crise de ansiedade, quando você está ali naquela aflição de uso, você não tem foco. Você perde o foco, que é a recuperação, que é a abstinência. Então, quando você volta a respirar, quando você faz o uso dessas técnicas, você ativa a sua inteligência emocional e você começa a retornar para o seu foco, tá? O mapa de gatilho estratégias, né? Mapa de gatilho e estratégias. É identificar quais são os gatilhos emocionais e criar estratégia de enfrentamento é essencial para evitar recaídas. Então, seu paciente, ele pode desenhar um mapa emocional, como situações de risco, discussões ou solidão, é um exemplo, emoções que ele associa raiva e abandono, estratégia segura, ligar para alguém, caminhar, meditar. Gente, hoje nós temos aí no YouTube milhares e milhares, eu posso dizer, de canais que indicam a meditação guiada. A meditação guiada, ela não envolve religião, ela não envolve crença, e ela pouco é utilizada por nós terapeutas. Quando você coloca lá no YouTube meditação guiada, você pode escolher, né, diversas. Depois eu vou colocar lá no grupo que é um senhor japonês, eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou colocar lá no grupo o canal dele, que eu particularmente acho maravilhoso, tá? Ele não só faz meditação, como ele também fala sobre temas que causam ansiedade, que causam problemas emocionais. Então, isso é muito, muito, muito importante. Para quem é adepto, né, à meditação, sabe que a meditação, ela tem um fundamento, ou na verdade um peso muito grande para a nossa parte emocional e para nossas funções cerebrais. É um momento de calma, é um momento de tranquilidade, e a gente pouco vê ela utilizada também como técnica, né, como uma técnica dentro do tratamento, como uma técnica dentro de um cronograma, dentro da CT, onde você coloca realmente os seus pacientes ali sentados no chão, e leva eles
a um momento de meditação diferente de tudo aquilo que eles já passam durante a semana, tá? Esse mapa funciona como uma bússola interna, orientando o paciente na hora da escolha. A escuta consciente, a gente já falou sobre ela. A inteligência emocional também se desenvolve nas relações. Praticar a escutativa, ouvir com atenção, sem julgamento, fortalece vínculos e permite trocas mais saudáveis. Então, aqui como dica, durante uma conversa, evite interromper ou tentar resolver. Foque em entender, validar e acolher o sentimento do outro. Gente, a gente falou no curso de coaching sobre validar, né? E validar é muito importante. Validar é como se eu fizesse ali, a gente costuma dizer parafrasear. Quando eu faço uma parafrase daquilo que o meu interno está dizendo para mim, ele começa a entender que eu estou prestando atenção nele, que eu estou validando o sentimento dele. Então, quando ele fala para você, olha, eu não me senti bem no momento X, Y, Z hoje aqui dentro da CT, me trouxe uma frustração, me trouxe um momento de tristeza, porque eu relembrei de situação Y, X e Z. Quando você vira para ele e fala assim, deixa eu ver se eu entendi. Hoje você passou por um momento difícil, porque você teve aí um momento de frustração por conta de uma situação X, Y, Z. Quando eu repito para ele, dizendo, eu entendi, ele começa a absorver que eu estou prestando atenção nele. Então, essa dica aqui, ela é muito importante, tá? No tratamento. Façam sempre isso. Repitam com clareza. Olha, eu entendi, é isso mesmo que aconteceu? Ele vai falar, poxa, ela está prestando atenção e quer confirmar se realmente é isso que eu estou querendo dizer. Então, aqui eu estou validando, tá? Painel de emoções e propósito, criar um painel visual com palavras, imagens ou frases que representem sentimentos, metas e sonhos, ajuda sempre o seu paciente a manter viva a motivação emocional dele, tá? A gente pode incluir frases de recomeço, imagens que representam liberdade, palavras que conectam com o seu propósito. O painel se torna um lembrete constante, né? E isso é muito importante a gente ter, principalmente no local onde a gente faz as reuniões dentro da CET, é ter um painel ali com frases, sabe? Que lembrem que o motivo que eles estão ali não é apenas o uso, o motivo que eles estão ali é também e principalmente o recomeço, tá? Essas ferramentas são simples e práticas, e é possível sentir com consciência, agir com equilíbrio e com liberdade. O capítulo 6, gente, eu vou deixar para vocês fazerem a leitura, tá bom? Para quem adquiriu o material, porque são histórias, tá? Eu vou fazer a leitura da primeira, para que vocês possam entender o que é. O capítulo 6, ele fala sobre casos inspiradores e frases de recomeço. A recuperação é feita de passos, quedas, coragem e fé. Cada história traz um pedaço de dor, mas também uma possibilidade de renascimento. Nesse capítulo, reunimos relatos simbólicos e frases de impacto que podem fortalecer quem está em tratamento, seus familiares e os profissionais que os acompanham. Então, na primeira história, a gente fala sobre Ana, 48 anos, mãe e sobrevivente. Ana usava calmantes há mais de uma década, acreditando que aquilo era o único jeito de suportar a ansiedade e o vazio. Seu despertar começou quando viu que não conseguia mais brincar com os netos. Ela se deu conta de que queria estar presente, não apenas viva. O tratamento lhe ensinou a nomear seus medos e cuidar de suas emoções com dignidade. Hoje, ela não foge mais, ela sente, respira e escolhe. Lucas, 27 anos, ex-usuário e mentor comunitário. Depois de anos entre crack e abandono, Lucas se encontrou acolhido numa comunidade terapêutica. Lá, pela primeira vez, alguém lhe perguntou: o que você sente além de raiva? A resposta demorou, mas veio: medo de não ser ninguém. Com terapia emocional e apoio espiritual, ele descobriu que sua dor não precisava mais ser escondida. Hoje, ajuda outros jovens a recuperar
Ajuda outros jovens a reconhecer suas emoções antes que eles gritem em forma de destruição. E aqui, gente, são as frases, né? As frases de recomeço. Você não é o que te feriu, você é quem escolheu se curar. Recomeçar não é fraqueza, é força em forma de coragem. A dor não precisa calar, ela pode falar, ensinar e depois partir. Inteligência emocional é aprender a sentir sem se perder. Na recuperação, cada lágrima é uma gota de coragem. A recaída não é o fim, é um lembrete. O caminho ainda é possível. A inspiração como alimento da esperança. Ao ler essas histórias e frases, que cada pessoa em recuperação sinta que não está sozinho, que cada profissional veja que o seu cuidado tem poder e que cada família perceba que amor consciente é cura em forma de presença. A inteligência emocional não apenas transforma o paciente, ela transforma a família, o ambiente e a própria forma de enxergar o recomeço, pessoal. E aqui eu finalizo agradecendo a todos vocês que estão aqui hoje presentes, que compareceram, né, a essa aula aí de forma remota, e aos que também ainda vão assistir aí essa aula gravada. Gostaria de saber se quem está aqui presente tem alguma dúvida em relação ao que foi dito. Não, tá legal, foi bom. Tem uma frase É, também de uma mulher aí que ela fala: drogas, o fim é o começo, né? exatamente. Quando a gente acha que está no fim, na verdade, a gente pode ter encontrado aí um começo, né? Um começo de uma vida verdadeira. Essa frase eu também gosto muito, viu, Gilberto? E ela é muito real. Então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez pela presença de todos, tá? As informações em relação ao certificado eu vou deixar no grupo. E aí, quem tiver qualquer dúvida também pode me chamar no privado para que a gente possa conversar, tá bom? Tá bom, obrigado, fica com Deus. Obrigado, tô aprendendo Amém, bastante. Gilberto. Fiquem todos com Deus. Uma ótima noite Certo. para todos e um bom restinho de semana aí. Tchau, tchau. Tchau, fica com Obrigado, Deus. obrigado. Nada, tchau, tchau. Obrigado.